Uma boa noite a todos e a todas. Um prazer estar aqui mais uma vez em um evento do Cyber Leviatã, esse observatório que se dedica a estudar, a pesquisar, a observar as questões envolvendo o direito, a tecnologia, a democracia, enfim, essas coisas que tanto nos impactam, sobretudo nesse mundo de verdadeira revolução digital. A gente está recebendo aqui hoje o Rafael Groman, que é um professor do mestrado, doutorado em comunicação da Universidade Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, é coordenador do laboratório de pesquisa da DigiLabor, doutor em ciências da comunicação pela USP, com estágio de pós-doutorado pela UFRJ. O professor Rafael vai tratar com a gente hoje sobre plataformas de propriedade de trabalhadores, desafios de construção no Brasil. O tema da mais alta importância, aliás, um tema muito importante, até porque nós estamos extremamente conectados a esse mundo que envolve o direito do trabalho e a tecnologia. Para a gente dar início aos nossos trabalhos de hoje, eu queria chamar o professor Zé Luiz Bolzan, que é um dos fundadores aqui do Observatório Cyber Leviatã, pessoa que está nos conduzindo nesses mares, às vezes tortuosos, envolvendo a pesquisa do direito da tecnologia, para que possa também fazer sua saudação ao nosso palestrante de hoje. Eu queria só avisar a todos que, se o nosso palestrante autorizar, a gente vai disponibilizar essa gravação posteriormente no nosso canal do YouTube para que as pessoas possam verificar, está fazendo joinha ali, possam analisar posteriormente, até servir de base para as novas pesquisas e novas discussões que estão sendo implementadas a esse respeito. Desejo um excelente evento a todos. Mandem as perguntas no chat, os comentários no chat, nós estamos atentos aqui. Professor Bolzan, a palavra está com o senhor. Obrigado, Alisson. Boa tarde a todos e a todas. Bem-vindo, Rafael. Obrigado pela aceitação do nosso convite, né, e da disponibilidade do teu tempo para conversar um pouco com a gente sobre esses temas que tu tens, aí, e o grupo do DigiLabor lá tem proposto a discussão, né, e como eu estava dizendo, a gente tem tentado acompanhar na medida do possível, né, e ver a qualidade e a profundidade das atividades que vocês estão desenvolvendo. E, como disse o Alisson, as tuas temáticas têm muito a ver e impactam, né, de forma muito forte, né, todo o campo do direito, né, talvez mais especialmente a questão das relações de trabalho, mas não só isso também, né, até mesmo, eu diria que o próprio constitucionalismo, o Estado, a ideia de Estado constitucional tem sido, de alguma forma, também tocado por essas transformações que se operam nas relações de trabalho, na sociedade do trabalho, no mundo do trabalho, por conta, né, dessa transição tecnológica. Há um livro publicado na Itália há pouco tempo, de um professor chamado Adalgiso Amendola, né, o título do livro é Constitucionalismo Precário, e ele trata exatamente, entre outros aspectos, né, de uma fragilização do próprio Estado constitucional e do constitucionalismo por conta, né, dessas transições que se operam no campo do trabalho, no mundo do trabalho, no sentido genérico, né? Até porque as próprias constituições e o próprio constitucionalismo contemporâneo, moderno, sobretudo do século XIX para frente, ele tem, vamos dizer, se sustentado em cima de uma característica, né, da sociedade como uma sociedade linkada, né, uma sociedade vinculada ao trabalho. Então, acho que todas essas questões que aparecem, né, que surgem, que impactam esse campo, eles são importantes também para a gente pensar as condições, né, e as possibilidades de realização do próprio projeto do Estado constitucional. Por isso, né, e por todo teu reconhecimento, né, também, e até mesmo, né, brincava que somos quase, né, conterrâneos de faculdade, na medida em que, né, da universidade, na realidade, né, quando você chegou à Unicinos, eu tinha saído há pouco tempo, mas é sempre um prazer ter o pessoal, né, os colegas da Unicinos conosco, porque a gente sabe a qualidade do trabalho que é desenvolvido lá na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em São Leopoldo. Aliás, não sei se tu estás em São Leopoldo ou no campus de Porto Alegre, né, que agora há o campus lá em Porto Alegre, mas a Unicinos conhecida como a universidade lá do Vale do Rio dos Sinos, né, aquele campus de São Leopoldo. Então, o tempo é teu, estamos aqui para te ouvir e compartilhar esse teu conhecimento. Tá?
Te agradeço muito pela disposição. E também quero cumprimentar, aproveitando aqui, os colegas que reiteradamente têm acompanhado o Cyber Leviatã, né, e em especial a professora Raquel Fabiana Sparenberg, que será a nossa próxima convidada, que também está conosco nesse final de tarde, início de noite. Né? Obrigado, Raquel, também. Contigo, Rafael. Bom, valeu, obrigado. Boa noite a todo mundo, boa noite ao Observatório Cyber Leviatã. Faço um salve especial às pessoas que acompanham há um tempo aí o DigiLabor, como o Ives, Fábio, a Isabel, Jonas, todos os colegas que eu tenho visto aí pelos nomes nesse modo pandêmico, não é? E dizer, eu vou fazer uma breve contextualização do tema, porque senão parece que eu fico... Só essa semana eu estou em 4 lives com os temas mais ou menos semelhantes, senão eu falo exatamente a mesma coisa nas 4 lives, fico parecendo aquele... Eu digo que eu estou numa tour da plataformização do trabalho, a gente vai mudando o setlist a dependendo da discussão. Bom, eu sou da área de ciências sociais, originalmente fui para a área da comunicação, atualmente eu estou em trânsito, né? Eu tenho feito muitos diálogos interessantes com o direito, com o Ministério Público do Trabalho. Semana que vem eu vou estar num evento sobre direito e inteligência artificial, falando sobre as plataformas de fazenda de clique, que hoje eu não vou me aprofundar, mas a partir dessa minha fala, que eu espero falar durante os 20 e tantos minutos, eu queria ouvir muito vocês, porque eu acho que é essa troca que é mais importante. Um breve contexto, isso que eu vou falar, pelo menos nesses primeiros 5 minutos, vai estar no livro que a gente está lançando agora pela Boitempo, os Laboratórios do Trabalho Digital, que é o resultado do que a gente tem feito aí entre 2019 e o início de 2020, no âmbito do DigiLabor, nosso laboratório de pesquisa na Unicinos. E a gente tem focado muito na questão da plataformização do trabalho, enquanto uma crescente dependência de plataformas digitais, com suas lógicas infraestruturais, econômicas, políticas, jurídicas, legais, regulatórias, em relação ao mundo do trabalho. E que isso não significa somente pontuar entregadores e motoristas. Inclusive, tenho pontuado muito do equívoco da palavra gig economy, porque a história da economia brasileira é uma grande gig economy, e a novidade reside justamente na subordinação a plataformas digitais, que são empresas que, ao mesmo tempo, são softwares e são criados por indústria de tecnologia, com uma série de questões que vocês sabem muito bem. E cada vez mais essa plataformização chega ou tende à generalização com diferentes perfis de trabalhadores e com diferentes perfis também de plataformas, desde o aplicativo que você pode pedir um Papai Noel até professores. Dá para a gente pensar nessa dependência de plataformas, lógico que de uma outra maneira. Quando também as universidades passam a depender das Big Tech e os dados também das Big Tech, como esse debate sobre dados, algoritmos e plataformas fazem parte desse pacote para a gente discutir o que significa este mundo do trabalho. Dito isso, assim, a gente tem visto e analisado no âmbito do DigiLabor, além do trabalho de entregadores, motoristas, os próprios trabalhadores da área da comunicação, que a gente já estuda há uma década, a gente tem se debruçado também sobre os trabalhadores que alimentam o sistema de inteligência artificial. Sobre isso, a gente escreveu recentemente um texto no jornal Nexo, falando um pouco sobre essa pesquisa, que é ligada à Universidade de Cambridge. Eu já coloco aqui o link, para pensar que não existe inteligência artificial sem um trabalho, e cada vez mais mal pago, ligado a uma multidão de trabalhadores no sul global. No Brasil, a gente tem no mínimo 40 plataformas desse tipo, desde a Amazon Mechanical Turk, que é a mais conhecida, até as brasileiras, tipo Ganhar no Insta, que as pessoas passam o dia clicando, curtindo, para alimentar o que se chama, com muitas aspas, do engajamento algorítmico em Instagram, em TikTok. Agora estão vindo fortes as plataformas chinesas, como o Quai.
Então, o meu primeiro recado a plataformização do trabalho, ela é a radicalização de processos anteriores já existentes, como a flexibilização do trabalho, uma subsunção da informalidade num contexto como o brasileiro, e cada vez mais reforça essa dependência de plataformas digitais e seus mecanismos de extração de dados como forma de capital, de vigilância e outros aspectos, de gerenciamento algorítmico, mas que não é uma coisa única. As suas materialidades e o perfil de trabalhadores são muito distintos. Um exemplo só, na França tem uma plataforma chamada Crème de la Crème. É só para freelancers VIP. Você passa por um processo de seleção pesado e não deixa de ser uma plataforma digital. Então, isso é para a gente não perder de vista motoristas e entregadores, mas, ao mesmo tempo, não ver que só são eles que estão passando por isso no âmbito da plataformização do trabalho. Por que eu prefiro essa expressão do que uberização? Porque eu acho que dá a ver essa multiplicidade de plataformas e, ao mesmo tempo, não considero que esse seja um argumento tecnicista, visto que ou tecnocentrado, visto que as plataformas digitais são, se você for pegar literatura sobre plataformas, elas são, ao mesmo tempo, questões questões empresariais, de governança, ao mesmo tempo softwares, e as pessoas às vezes me perguntam, quem é de outras áreas, Rafael, qual que é a diferença entre um aplicativo e falar em aplicativo e plataforma? O aplicativo é o software que a gente baixa ali no nosso celular. A plataforma significam todos esses mecanismos, como tudo debaixo de um iceberg, que envolve toda essa questão de extração de dados, de como elas lucram e como isso opera no nosso dia a dia. E tem sido cada vez mais um debate interessante, nessa parte de contexto, o debate sobre as infraestruturas das plataformas, que envolvem cabos submarinos, centro de dados, que a gente cada vez mais é dependente dessas infraestruturas. Ontem mesmo saiu uma matéria na agência pública também, com a minha participação e outros colegas, Ludmila Bilho, Helena Martins, falando da desconexão de entregadores que tem que pagar caro por planos de dados e muitas vezes não conseguem trabalhar por isso. Ou seja, é um universo multifacetado e difícil da gente encarar numa caixinha só. Tão complicado quanto, e talvez mais, e esse é o ponto da minha fala hoje, é a gente apontar alternativas, ou a gente apontar caminhos, do tipo, o que fazer com isso? Né? A gente tem mapeado, no âmbito da nossa newsletter, antes era semanal, agora está quinzenal, nos últimos 2 anos e meio, a gente tem mapeado tudo que tem saído de artigo acadêmico, de notícia, tal, sobre esses assuntos. E desde 2019 eu tenho falado que tem pelo menos 3 grandes dimensões de enfrentar essa plataformização do trabalho do jeito que está dado. De um lado, a gente tem todo esse debate que vocês conhecem muito bem, que é o debate da regulação, que é o debate, ao mesmo tempo, legislativo e jurídico do que fazer com isso. Então, todas as ações judiciais contra as plataformas. Semana retrasada teve o caso da perícia algorítmica no Rio de Janeiro. Esse debate, eu costumo dizer assim, falando para o direito, é o debate que eu menos preciso falar, porque é exatamente o debate que vocês estão por dentro. Eu acho que a área do direito no Brasil e no mundo, como, por exemplo, Vina Dubal, é a área do direito que tem protagonizado esse debate sobre regulação do trabalho em plataformas academicamente pelo mundo. Numa segunda dimensão, a gente presta atenção para a organização de trabalhadores em contexto de plataformas e que tem os mais variados elementos. Alguns casos, assim. Tem um colega inglês, o Callum Kent, ele tem um livro chamado Writing for Deliveroo. Ele foi entregador da Deliveroo em Brighton, na Inglaterra. Escreveu esse livro, que também foi o tema da tese doutoral dele por lá. E agora o livro está sendo traduzido para o português pela editora Veneta, que, por sinal, não entendi o porquê que o título do livro em português é também em inglês. Vai chamar Delivery Fight, o nome do livro em português. Enfim, essas coisas, tipo Sessão da Tarde, que a gente não entende
Por que um Writing for the Liverpool podia virar outro título, mas enfim, como eu não sou da editora também, mas vai ser traduzido, esse livro é muito bom, e vai falar como essa questão da luta dos entregadores ou da luta dos trabalhadores em contextos de plataformas, nunca foi assim, eles nunca foram vítimas de um panóptico algorítmico. Eles sempre arrumaram táticas, modos de sobrevivência para poder enfrentar o dia a dia de trabalho, nas microtáticas cotidianas de organização. É muito interessante desse livro que é um inglês típico, jovem, que aí descobre brasileiros na Inglaterra que trabalham como entregadores. Aliás, o livro dele me motivou a depois, no início desse ano, eu fiz uma pesquisa com brasileiros entregadores na Inglaterra. E ele fala, os brasileiros são os que têm as primeiras táticas de greve. As primeiras greves de entregadores na Inglaterra nasceram por causa dos brasileiros, que tem um grupo de WhatsApp mais barulhento, com muitos memes. Aí, no final, ele cita o Brasil 7 vezes no livro. Na 7ª, isso eu vou falar também numa resenha que eu estou escrevendo sobre o livro dele, ele fala assim, pô, mas esses caras eram bolsonaristas. E aí ele fica decepcionado, assim, porque ao mesmo tempo que os caras eram... E aí é um pouco dessa complicação que significa pensar a composição política da classe trabalhadora em contexto de plataformização, que é um tema também de enfrentamento. E que a gente vê essa complicação, digamos assim, quando a gente pega o caso das próprias greves de entregadores aqui. Se você for ver, por um lado, os entregadores antifascistas tiveram uma visibilidade midiática muito forte. Se você pega as manifestações de 1º de julho, o Twitter, só se fala de Galo, entregadores antifascistas. Por outro lado, eles são poucos. Eles tiveram quase assim, nossa, a mídia acreditando que este é o líder dos entregadores. Não, o Galo não é o líder dos entregadores, é o líder dos entregadores antifascistas, que é um número pequeno, deve ser respeitado enquanto uma força política, enquanto tal, mas não foram eles que organizaram as grandes greves. Então, você tem quase um descompasso entre o grupo de WhatsApp dos entregadores e o que se passa no Twitter e o que se passou na mídia por um tempo. Sobre isso, eu e a professora Ludmila Bilho e um outro colega, o Henrique Vaz, publicamos um livro, um artigo no Journal of Labor and Society, semana passada, sobre as greves dos entregadores no Brasil. Eu não consigo passar por aqui o PDF, mas quem quiser e não conseguir ir lá pelo SciHub, me manda um e-mail que eu passo o PDF desse texto. E aí você tem movimentos de trabalhadores, ou seja, de entregadores, de motoristas. No início de 2020, a gente teve um encontro de uma federação de associações de motoristas do mundo. Participaram 31 países, o Brasil participou também, com colegas que são do Rio de Janeiro. Você tem hoje, no último mapeamento que uma orientanda fez, a Paula Alves, tinham 28 associações de motoristas que trabalham para plataformas digitais no Brasil, ao mesmo tempo que surgem sindicatos, tem uma volta de um sindicalismo de pessoas jovens que não conheceram história sindical, mas ao mesmo tempo querem se organizar coletivamente em várias partes do mundo, em especial no norte global. Aí a gente vê, principalmente, assim, eu sempre cito esses casos, as pessoas ficam meio chocadas, que primeiro é o sindicato dos youtubers na Alemanha, é o YouTubers Union, até o líder deles é bem interessante de conversar, o Jörg Spreff. Eles são filiados ao maior central sindical alemã, me fugiu agora o nome, IG Metall, e eles reivindicam do YouTube maior transparência algorítmica e reconhecem que eles não são empreendedores porque eles dependem das lógicas das plataformas para poder sobreviver. Da mesma maneira, na Inglaterra, a gente teve a criação do The Creators Union, que é dos sindicatos de influenciadores da Inglaterra, que estão reivindicando não só do Instagram, que quando muda alguma funcionalidade no Instagram, muda toda a lógica de trabalho do criador de conteúdo, e estão cobrando também questões ligadas às agências de publicidade. Assim como a gente tem visto uma crescente nos movimentos de trabalhadores da área de videogame, com a ideia do crunch time, com todas as lógicas de esportes, o próprio Ministério Público do Trabalho no Brasil está envolvido nisso.
A gente tem a ascensão do Game Workers Unite em vários países do mundo, reivindicando também melhores condições de trabalho para eles. Isso, assim como eu que sou da área de comunicação, a gente tem visto também uma renovação em sindicatos de jornalistas em várias partes do mundo. Então, esse é um segundo ponto para enfrentamento ou de tentativas ou movimentos em relação ao estado atual da plataformização do trabalho. O terceiro é nesse que a gente vai focar hoje, que é exatamente a tentativa ou a construção de plataformas alternativas, de plataformas que sejam de propriedade de trabalhadores. Eu tenho tratado tudo isso que a gente disse, antes de entrar no tema de fato, como um verdadeiro laboratório. O capital experimenta com formas múltiplas de gerenciamento algorítmico baseadas na incerteza, baseadas na precariedade como norma permanente, e os trabalhadores não ficam, e as trabalhadoras não ficam isolados ou não ficam à mercê só desse sistema, mas também têm tentado experimentar possibilidades ou experimentos, por isso de como enfrentar essa plataformização do trabalho. Por que é importante essa noção de laboratório que a gente tem trabalhado e que é o nome do próprio livro que a gente está lançando pela Boitempo, os Laboratórios do Trabalho em Plataforma? Porque não existe solução que seja, nossa, essa é a grande solução, vamos apostar nisso. Não existe isso. Qualquer alternativa que a gente coloque, seja no âmbito da regulação, seja no âmbito da organização de trabalhadores, ou seja no âmbito de construção de plataformas alternativas, não passam do que a gente tem falado de políticas pré-figurativas, ou de vislumbrar hoje o tipo de experiências que a gente quer ver no futuro. Mas não existe, de fato, dizendo, olha, o mundo é por aqui. Dado esse alerta, eu vou fazer alguns outros daqui a pouco, a gente tem visto há uns 5 anos o nascimento de um movimento chamado cooperativismo de plataforma. Esse movimento é capitaneado somente pelo professor Trevor Shows, na New School. Tem um livro publicado no Brasil, gratuitamente, pela Fundação Rosa Luxemburgo e pela Autonomia Literária. A partir da crítica a essa plataformização, por que não construímos plataformas? Por que os motoristas de Uber não criam uma plataforma para eles? E se os entregadores criassem uma plataforma para eles? Tudo começou desse jeito, ou com essa ideia. E nesse livro de 2016, o Trevor Shows, que teve no Brasil em 2019, fala de alguns princípios e de como construir iniciativas desse tipo, dá alguns exemplos. Hoje em dia já são no diretório do cooperativismo de plataforma, que eu vou passar para vocês o link daqui a pouco. Já são, deixa eu só pegar o número atualizado, na última vez que eu olhei eram 300. 2 minutos. Aqui. São 503 projetos que, de alguma maneira, tentam unir a potencialidade das tecnologias digitais, de reapropriar as tecnologias digitais com uma organização do trabalho que seja cooperativista. Isso em várias partes, em vários setores, desde setor ligado a questões financeiras, saúde, educação. Tem uma iniciativa da Suécia chamada Collective Tools, por exemplo, que é uma solução alternativa para serviços de nuvem. Se você precisa de uma solução considerada mais ética, relacionada a fazer as funções de um Google Drive, de um Zoom, eles têm e criam plataformas que sejam Google Drive ou Zoom, criado por uma cooperativa de trabalhadores. Óbvio que essas cooperativas podem ser de consumidores, de trabalhadores ou do que chamam multi-stakeholders, como, por exemplo, uma iniciativa que é bem interessante, que é a Resonate. Eles chamam uma plataforma de streaming de áudio, tipo um Spotify, só na área de música eletrônica alemã. E se você ouve, ligado às produtoras musicais,
mas também aos próprios consumidores. Se você ouve mais de 10 vezes a mesma música, você paga 0,001 centavo para cada vez que você ouve, e você pode deter parte, bem pequena, obviamente, dos direitos autorais daquela música para a circulação. Ou seja, é uma articulação, nesse caso, de trabalhadores e de consumidores. Tudo isso para dizer que essa noção de cooperativismo de plataforma tem estado na pauta. Se vocês forem ver as matérias, olha, entregadores que criaram cooperativas, conheça cooperativas de plataforma ou plataformas cooperativas. Muito bem. Trazendo esse universo para o Brasil, a gente tem, primeiro, uma questão jurídica muito forte, que vocês conhecem muito bem. Depois, principalmente da década de 90, com as Coopergatos, apertou-se muito o cerco contra as cooperativas que não eram cooperativas de fato, que eram falsas cooperativas. Isso, por um lado, foi muito bom, para o lado da própria regulação e de fortalecer. Por outro lado, se você tem o interesse em formar uma cooperativa com outras pessoas, sendo um grupo pequeno, é muito difícil de você entrar nesse próprio sistema, de você criar uma cooperativa segundo toda essa organização ligada ao OCB e toda a organização do cooperativismo brasileiro. Aqui, ano passado, eu e um colega, o Rafael Zanatti, escrevemos um texto no Nexo falando um pouco sobre essas possibilidades no Brasil. Outras críticas que podemos fazer ao cooperativismo de plataforma enquanto uma... Eu nem vou chamar de solução nem de alternativa, mas enquanto uma experiência possível, porque não é nem alternativa nem solução. Mas quais críticas que existem a isso? Eu sempre falo isso, principalmente para quem acaba se empolgando com a ideia. Vamos começar com as críticas, depois a gente pensa nas possibilidades, já pensando realisticamente sobre isso. Uma das críticas é que cooperativas de plataforma e plataformas cooperativas não têm poder financeiro para enfrentar as Big Techs no que se refere à própria financiarização que essas Big Techs têm. Ou seja, se a iFood quiser vou colocar entrega grátis para todo o Brasil por 1 ano para ferrar com as cooperativas que estão nascendo. Vai acontecer, e as cooperativas não têm como competir nesse mesmo mercado. O chamado efeito de rede é um outro exemplo. Para que a gente vai baixar mais um aplicativo? Para que a gente vai consumir mais uma plataforma? Faz umas 2, 3 semanas, o diretor da Globoplay, o Eric Bretas, esteve conversando com os meus alunos, ele avaliou o trabalho dos meus alunos num pitching que a gente fez, e ele falou, e ano passado ele já tinha falado isso numa live que a gente fez, ele falou, a Globo não compete com Netflix, a Amazon, né? A Globoplay tem outros mecanismos, tem sido bem agressiva no âmbito do audiovisual brasileiro, mas não compete com os grandes players. De tal modo que, e aí eu apontei uma fragilidade, vou apontar qual então pode ser um caminho para isso. As plataformas cooperativas não vão substituir iFood, Uber, de forma muito realista. Ano passado, a BBC, logo após a segunda greve dos entregadores, fez uma matéria chamada Adeus iFood. Nada mais equivocado do que isso. A matéria até é interessante, mas o título não designava um bom diagnóstico. O que a gente tem visto nas cooperativas de entregadores ao redor do mundo é que, mais do que substituir, as plataformas cooperativas ajudam a construir circuitos alternativos de produção e consumo. De que maneira que a gente pode fortalecer produção e consumo local a partir de plataformas cooperativas? Mas não necessariamente que vai seguir o mesmo circuito do iFood. Já chego lá em relação às potencialidades dessa produção e consumo local. Antes eu vou falar da segunda fragilidade, ou a segunda crítica que se faz às cooperativas. A possibilidade de autoexploração, que é a grande crítica que se faz às próprias cooperativas. Ou às vezes se tornam quase startups, sem quase diferença nenhuma, ou os trabalhadores vão sendo levados a viver de amor e de ar e cada vez com menos recursos em prol
do que acreditam, e isso acaba replicando condições de trabalho que a gente criticaria também numa empresa tradicional, né? Essa é uma grande crítica também que se coloca, e eu vou também colocar algumas possibilidades daqui a pouco. Essas são as duas principais críticas. E uma terceira que poderia ser colocada à mesa também, que daqui a 5 anos, quais delas vão sobreviver? Daqui a 6 anos. Não se sabe, por isso que eu tenho colocado que elas são experiências ou experimentos. Não dá para a gente exigir dessas experiências mais do que isso. Um exemplo. Lá em 2016, quando o Trevor Shows lançou aquele livro, ele falou muito de uma cooperativa chamada Fair Mundo. Eu acho que é essa. Deixa eu só ver se é essa mesmo. Não, depois eu vejo aqui qual é exatamente essa cooperativa, essa plataforma. A Loconomics, achei aqui. Era para ser uma plataforma cooperativa de freelancers em várias partes do mundo. Ela foi considerada por muito tempo, nesses 5 anos, nesses 6 anos, 5, 6 anos, como um dos exemplos do cooperativismo de plataforma ao redor do mundo. Eles faliram agora em 2021. E o depoimento de um dos líderes da Loconomics colocaram a gente como um exemplo de exatamente como deveria ser. A gente estava em construção. Então, uma mostra de que a gente não pode reificar, dizer, nossa, este é um grande exemplo a ser seguido, porque essas coisas não estão cristalizadas, não estão sedimentadas, e é muito difícil a gente pensar numa replicabilidade, numa reprodução. Outro exemplo interessante, outra coisa interessante que ele fala nessa entrevista é que a Loconomics era a queridinha dos acadêmicos que pesquisam o tema, e os acadêmicos começaram a ganhar cada vez mais verbas para fazer pesquisa sobre isso, e eles nunca ganhavam verbas, sempre nós, os pesquisadores, e que é também uma grande questão. Então, esses são alertas importantes em relação ao que está sendo construído. Tá, Rafael, mas se você veio falar sobre isso e ao mesmo tempo já está nos jogando banho de água fria, esse também o papel de um pesquisador. Eu tenho trabalhado num certo deslocamento da palavra cooperativismo de plataforma. Por quê? Num país como o Brasil, após a gente observar uma série de iniciativas fora, a gente tem visto que pode ser que aqui no Brasil, você, como já tem, uma série de coletivos de entregadores que vão criar suas próprias plataformas. Ah, mas isso não é cooperativo. Não, são coletivos. Né? E aí a gente vai jogar fora essa riqueza por causa do nome, mesmo que sejam inspirados em todos os valores do cooperativismo de plataforma. Nisso, eu não estou reivindicando uma troca de nome, até porque eu acho que cooperativismo de plataforma tem um branding legal, as pessoas já reconhecem isso. Se eu vou jogar no Twitter cooperativismo de plataforma, você acha isso. Então, não estou reivindicando uma troca de nome, eu estou reivindicando uma ampliação no modo como a gente está entendendo isso. E por isso que o título da fala eu coloquei como plataforma de propriedade de trabalhadores. Ou plataformas controladas por trabalhadores. Porque aí pode ser um coletivo, pode ser algo que envolva questões, inclusive, talvez públicas, e você amplia, por um lado, eu fechei, porque eu não considero nessa terminologia, no caso, só cooperativas de consumidores, sendo só de consumidores, tem esse porém, que eu, por enquanto, não estou vendo, mas que amplia as possibilidades institucionais de plataformas construídas por próprios trabalhadores. Isso, para mim, tem uma diferença importante no cenário brasileiro, dada essa dificuldade. Por exemplo, eu estou terminando agora uma pesquisa sobre cooperativa de jornalistas na América Latina. A gente tem muito mais, a gente tem tipo 35 cooperativas de jornalistas na Argentina e 2 no Brasil. Por outro lado, você tem uma série de coletivos de jornalistas no Brasil que não tem na Argentina. Então, tem a ver um pouco com olhar essa riqueza de experiências que estão sendo construídas. Muito bem.
Dado esse olhar que é tanto da ordem das possíveis críticas quanto dessa conceituação, vou passar primeiro agora por alguns princípios que eu considero que o cooperativismo de plataforma, as plataformas de propriedade de trabalhadores precisam ter, e depois eu vou passar para alguns exemplos, tanto de fora do Brasil quanto dentro do Brasil. Um princípio básico para a construção de qualquer plataforma de propriedade de trabalhadores tem a ver com essa agenda do trabalho decente ou do trabalho justo, que envolve condições de trabalho adequadas e uma série de outras nomenclaturas. E aí a gente tem se inspirado no próprio projeto Fair Work, que a gente coordena no Brasil, e é ligado à Universidade de Oxford. Se vocês quiserem um texto pequeno para entender esse projeto, a gente escreveu também no Nexo, eu e o professor Mark Graham, lá de Oxford, sobre esse tema, se é possível pensar em trabalho decente para plataformas digitais. Até agora, esse projeto tem se concentrado em avaliar grandes plataformas, aqui no Brasil, tipo iFood, Uber e tal, e ver como eles estão adequadas ou não aos princípios de trabalho decente. A gente está presente em 20 países. Recentemente, a gente lançou um relatório do Equador. Nenhuma plataforma teve nota 3 de 10. Eu vou daqui a pouco falar sobre esses princípios. Na Inglaterra, foi lançado hoje. 3 plataformas só tiveram acima de 2. A Uber e o Uber Eats ficaram com 2, por exemplo. Isso mostra, e esse projeto é um projeto que, enfim, se eu estou nele também é porque posso até ter uma outra crítica, mas acredito também em boa parte dele. A gente pode pressionar essas plataformas digitais, essas empresas, por trabalho decente. Isso tem que estar na ordem do dia. Mas só isso não basta. Vai chegar num teto que todo ano a gente vai produzir esses relatórios, vai tentar mecanismos jurídicos, legislativos, e elas não vão melhorar. Vão colocar drones para substituir entregadores que, na verdade, vão estar sendo substituídos por trabalhadores nas suas casas, como em plataformas de microtrabalho, gerenciando drones, e aí a gente não vai ter, ou seja, a gente vai enxergar um teto aí também. Com isso, o projeto Fair Work tem também pensado, um pouco pela minha presença no projeto, mas de outros colegas que estão desses 20 países, de que o projeto Fair Work também deve ajudar a construir plataformas cooperativas considerando os princípios de trabalho decente. Eu vou compartilhar a tela com vocês rapidinho, só para vocês terem alguma noção do que envolve esses princípios de trabalho decente, que é uma agenda que vem da OIT, com todas as suas questões e limites que envolve a agenda de trabalho decente vinda da OIT, e a gente tem revisado esses princípios ano por ano, que se desdobram tanto em princípios ligados a quem trabalha na rua, o que os gringos chamam de gig work, quanto cloud work, que são plataformas que a gente avalia, tipo Workana, Amazon Mechanical Turk e tal. E basicamente, e aqui tem a metodologia também, se vocês quiserem, depois eu passo para vocês o relatório em português que explica, introduz esse projeto ao Brasil, mas basicamente a gente atua com 5 dimensões, que são remuneração decente, condições de trabalho decente. Isso significa, eu vou até colocar aqui nos princípios do gig work, porque talvez fique um pouco mais fácil de vocês verem. Cada um desses princípios se desdobra em 2 indicadores, né? Então, você tem o princípio do pagamento decente, que envolve, pelo menos no nível básico, se as pessoas conseguem um salário mínimo local. Um segundo princípio, as condições de trabalho, se as plataformas são capazes tanto de mitigar os riscos específicos das tarefas, tendo políticas e práticas que protegem os trabalhadores de riscos, e como que as plataformas lidam com a proteção e o gerenciamento de dados dos trabalhadores.
no segundo ponto das condições de trabalho, essas plataformas conseguem compensar os trabalhadores por perdas devido à impossibilidade de trabalhar e outras questões. O terceiro, então, o princípio 1 é remuneração, o princípio 2 são condições de trabalho, envolvendo questões de saúde, segurança. Um princípio 3, que são os contratos de trabalho, que sejam contratos transparentes, com condições e termos que sejam claras e que não imponham termos injustos para os trabalhadores. Um princípio 4, que é a gestão, se as plataformas provém o devido processo para decisões que afetam os trabalhadores. Isso significa o seguinte: se desde há um canal para os trabalhadores se comunicarem com o representante humano das plataformas, e se os trabalhadores conseguem apelar para processos disciplinares e se eles não são bloqueados injustamente. Por fim, como um ponto avançado nessa questão do gerenciamento, se as plataformas ativamente combatem discriminação por gênero, raça, sexualidade, religião, idade, crença, deficiência, se também combate essas desigualdades ou essas discriminações do ponto de vista dos próprios consumidores, se pessoas estão num grupo em desvantagem nas plataformas, por exemplo, mulheres, se a plataforma consegue remover barreiras para acesso à plataforma, e se os algoritmos são usados para acessar o trabalho ou a remuneração, se eles não resultam em desigualdades para trabalhadores que estão historicamente em desvantagem. Então, princípio 1, remuneração. Princípio 2, condições de trabalho. Princípio 3, contratos. 4, o gerenciamento. E 5, a representação. Se os trabalhadores têm a liberdade de associação e a voz do trabalhador garantida, e se a plataforma apoia uma governança democrática relacionada à plataforma, se os trabalhadores, por exemplo, têm um papel significativo na governança das plataformas e por aí vai. Isso tem funcionado até o momento para avaliar as grandes plataformas. Mas a gente tem colocado de que se uma plataforma, uma cooperativa de plataforma, uma plataforma cooperativa, uma plataforma seja de propriedade de trabalhadores, ela já tem que nascer considerando os princípios de trabalho decente. Quer dizer, é uma aposta que a gente tem feito, sabe que é difícil, mas que é preciso que a gente, quando construir plataforma de propriedade de trabalhadores, que leve em conta esses princípios, e obviamente esses princípios também vão ter que ser, e os indicadores vão ter que ser atualizados para pensar o contexto das cooperativas de plataforma, e a gente vai, em algum momento, lançar também isso específico. Então, esse primeiro princípio das plataformas de propriedade de trabalhadores, que seria o trabalho decente. Um segundo princípio imprescindível, que já está latente nesse primeiro, mas que tem sido cada vez mais importante. No momento em que se fala de colonialismo digital, colonialismo de dados, extrativismo de dados, é preciso que as cooperativas tenham um outro olhar para a governança de dados, para o modo como pensa a questão dos dados e da proteção dos dados dos trabalhadores. De que maneira que as cooperativas precisam estar ligadas em dados para o bem comum, ou em dados que também sejam de propriedade de trabalhadores. Eu costumo dizer, de nada adianta criar um aplicativo para entregadores e você hospedar, por exemplo, as coisas no Google Drive. E de que maneira que é preciso enfrentar esse tema, tanto das tecnologias livres, quanto que o Brasil foi um dos pioneiros na década de 90 em questão de software livre e nos debates sobre tecnologias livres, de cultura livre de uma maneira geral, e que os dados para o bem comum devem ser também uma realidade para cooperativas de plataforma. Um exemplo, tem surgido uma série de cooperativas de dados. Por exemplo, uma cooperativa chamada Driver Seat. Nesse caso, não é uma cooperativa, não é uma plataforma dos próprios trabalhadores, é quase eles hackeando uma plataforma. Por quê? São motoristas
que trabalham para a Uber, mas a cooperativa, o que ela faz é coletar os dados dos próprios trabalhadores. E coletando os dados dos próprios trabalhadores, eles revendem os dados que eles coletam sobre eles mesmos para órgãos públicos, para outros lugares que passam a depender menos das Big Tech. Então, as prefeituras que dependem dos dados de geolocalização, de trânsito, que hoje são mais... A Uber que tem, por exemplo, essa cooperativa tem ajudado a diminuir um pouco desse poder e mostra para a gente, nessa questão das experiências, como o cooperativismo de plataforma só vai conseguir ter algum tipo de poder de fogo se tiver articulação com outros setores, não como a plataforma por si mesma. E aí tem uma outra crítica que se pode fazer. O cooperativismo de plataforma não pode ser só a construção de um aplicativo, porque não vai solucionar nada. Ele deve ser o término de um processo de organização do trabalho, de trabalho decente e outros princípios que vêm. Mas essa questão dos dados é uma questão essencial hoje, seja numa cooperativa só de dados, como tem acontecido em vários lugares, seja no âmbito de plataformas cooperativas que tenham uma dimensão para pensar essas políticas e os regimes de dados dos próprios trabalhadores e dos consumidores. Eu coloquei no chat aqui um texto que a gente traduziu do Trevor Shows e do professor Igor Calzada sobre cooperativas de dados. Lógico que tem outros elementos aí envolvidos nessas dimensões, que são, por exemplo, a própria governança democrática das plataformas. Outro ponto importante aí eu até coloco aqui um post que a gente fala das qualidades democráticas de plataformas digitais, que envolve toda essa questão tanto de dados, de infraestruturas digitais, que precisam ser de outras maneiras, essa governança que seja democrática. E um outro fator importantíssimo que eu considero central é a intercooperação. Esse é um princípio tradicionalíssimo do cooperativismo. A cooperação entre cooperativas. Sempre me perguntam se o cooperativismo de plataforma precisa ter escala. O que eu falo essa escala vai vir da articulação, da intercooperação. Vou dar um exemplo concreto. Na área, o exemplo concreto na área dos entregadores. A CoopCycle é uma federação de cooperativas de entregadores baseada na França. Eles criaram um software que é Coop Left. Qualquer cooperativa pode ter a partir de negociações, desde que sejam cooperativas de entregadores via bicicleta. Eles chegaram a fazer negociações com alguns entregadores no Brasil e não deu certo por causa disso, porque a questão da moto para muitos era importante. Mas na Argentina e no México eles estão fechando os primeiros acordos na América Latina. O que acontece? Eles têm cooperativas em várias cidades da Europa. A pessoa baixa um aplicativo. Se ela está em Paris, em Bordeaux, em Berlim ou em Londres, o aplicativo é o mesmo. Só que daí vai aparecer a interface da cooperativa local. A CoopCycle tem se colocado como um braço sustentador de várias cooperativas na Europa. Um exemplo importante disso é que uma das primeiras cooperativas de entregadores que surgiu assim com força é a Mensagem de Barcelona. A gente tem live com eles e tem uma relação muito boa com eles. E no início eles queriam criar a própria plataforma, o próprio aplicativo. Só que quando eles foram ver o valor disso, para o jeito que eles queriam fazer isso, eles falaram, a gente vai gastar uma grana para fazer coisa pior do que a CoopCycle faz. Então, eles estão agora entrando também na CoopCycle e várias, então, na Europa têm dependido dessa relação com a CoopCycle. Não que seja uma relação tranquila, né? Eu pressionei em algumas entrevistas os entregadores na França a fazer também críticas à própria CoopCycle. Pressionei assim, tá, pode me falar, você é completamente satisfeito com esse software? Não, também não sou. Então, o software não é totalmente feito para eles sentem que poderia ser também mais autogestionário, mas satisfaz a maioria das necessidades por hora deles.
O ponto aqui é enfatizar que é essa cooperação de diferentes cooperativas que faz o fortalecimento desse movimento de entregadores na Europa. Um caso que eu acho mais interessante é o segundo, vinculado à CoopCycle, que é na cidade de Paris, Restos Paris. Esse é um dos casos mais interessantes, porque mostra o papel da intercooperação no fortalecimento das plataformas de propriedade de trabalhadores. Ela é uma cooperativa de entregadores que tem um lado com a CoopCycle, que fornece o software, e ela se filiou, ela conseguiu uma grana da Câmara Municipal de Paris, ou seja, dinheiro público, para fomentar a cooperativa de entregadores, e se filiou ao selo francês de alimentação saudável. Eles não entregam McDonald's, eles não entregam grandes restaurantes, entregam restaurantes que sejam locais e que respeitem itens de alimentação saudável. Ou seja, esse caso da Restos Paris nos mostra que é possível pensar em políticas públicas ao mesmo tempo para trabalho decente e para alimentação saudável, ou contra a insegurança alimentar, e também mostra um pouco dessas articulações, o que eu tenho falado muito para os entregadores aqui no Brasil, de como é que você articula uma cooperativa de entregadores com uma cooperativa de programadores, de agricultores, pequenos restaurantes, para aí sim fazer aquilo que eu falei no início, de fomentar circuitos alternativos de produção e consumo que sejam locais. Então, vou e criando realmente algo que seja no âmbito do desenvolvimento local, que isso pode ser possível. Então, essa intercooperação é, para mim, um elemento central, um princípio central para as plataformas de propriedade de trabalhadores. Por fim, mas não menos importante, a gente tem colocado o papel de uma justiça projetual ou uma justiça no design, ou design justice. O que é isso? Da mesma maneira que não adianta a gente criar uma plataforma e, no fundo, ela ter total ligação com a Big Tech, porque, no fundo, a gente estaria só resolvendo uma parte. Uma tecnologia, uma plataforma, um aplicativo, ele não é só... ele já tem valores incrustados na própria plataforma, no próprio design das plataformas. Aí a gente tem visto uma série de debates. Aqui está explicando o que é Coded. O Panda não é esse do Coded Bias. Aqui está explicando o Design Justice, agora sim. Tem um filme chamado Coded Bias na Netflix e que sintetiza um pouco do debate que está rolando sobre racismo algorítmico, desigualdades incrustadas em algoritmos. Tem uma série de debates sobre como inteligência artificial e questões podem reproduzir desigualdades de classe, de gênero, de raça, por aí vai. Então, não é possível construir plataforma de propriedade de trabalhadores sem considerar o combate às desigualdades já desde o desenho e a questão projetual das plataformas. É que vem esse projeto que, ao mesmo tempo, uma obra, uma agenda de pesquisa e uma rede de designers e ativistas que chama Design Justice, que é coordenado pela professora Sasha Constanza Schock, professora do MIT, e que tem uma série de princípios para que as plataformas tenham, desde o seu desenho, desde o seu design, desde o seu projeto, que não reproduzam desigualdades. Um exemplo. Eu entrevistei recentemente cooperativas de entregadoras, e elas falam: os aplicativos de entrega não consideram que é o corpo de uma mulher entregando e me jogam numa ladeira imensa em prol de um algoritmo que privilegia velocidade, que privilegia o tempo, e não exatamente as questões do trabalhador, ou nesse caso, da trabalhadora. Então, é preciso que isso seja pensado desde do projeto das próprias plataformas. Então, essa agenda do Design Justice, ou da justiça projetual, é muito importante para a gente. E nisso, então, é possível... Lógico que tudo isso não dá para se pensar sem o próprio consumo dessas plataformas. De nada adianta a gente
construir todo um circuito e ninguém consumir. Então, tem a ver com esse circuito de produção e consumo que é preciso que essas questões aconteçam. Muito bem, esses são alguns princípios base para pensar as plataformas de propriedade de trabalhadores, do modo como a gente tem pensado. Lógico que as coisas vão surgindo também ao longo das nossas pesquisas. Além desses exemplos que eu fui trazendo, tanto de entregadores e tal, tem uma que eu gosto muito, que é a Mins TV, que é uma plataforma de streaming de propriedade de trabalhadores da área do audiovisual, criada por um publicitário e uma relações públicas. É uma plataforma de streaming considerada Netflix pós-capitalista. E no site deles, eles mostram muito bem como é que cada trabalhador ganha ou alguma coisa assim. No âmbito de entregadores, a gente tem visto agora um movimento de Equador, Chile, Argentina, construindo suas plataformas. Teriam outras assim que eu poderia trazer de outros lugares do mundo, mas eu queria falar nessa minha parte final, já encerrando, falei demais, sobre algumas iniciativas em construção no Brasil, que ainda não chegam, assim, são iniciativas muito incipientes. Tem um caso de alguns coletivos de entregadores e entregadoras, por exemplo, Senhoritas Courrier, que é um coletivo de São Paulo só de mulheres entregadoras. Uma coisa importante, várias dessas cooperativas de entregadoras no Brasil ou fora não entregam muitas questões de alimentação, eles entregam outros produtos, porque sabem que não dá para bater de frente com as grandes plataformas e reforçam aquele meu ponto inicial, de que não vai ser exatamente substituto. Então, tem isso no Brasil, uma série de coletivos de ciclo-entregadores que adoram pedalar, mesmo nas grandes cidades, mas não gostam de trabalhar para as grandes plataformas. Então, tem esse coletivo que é só de entregadoras. Atualmente, elas estão no processo de começar uma plataformização. O máximo que tem, por enquanto, é um formulário automatizado, que você, quando faz o pedido, já sabe quanto do seu pedido vai para as entregadoras, quanto que vai para enfim, o cliente delas lá e tal. Então, eles estão no processo de construir tecnologias para isso. A gente tem, em Porto Alegre, alguns coletivos já de 10 anos que não estão exatamente no processo de plataformização, mas tem a Pedal Courrier, Levou Courrier, tem umas 3 ou 4 em Porto Alegre também. Em São Paulo tem uma outra só de pessoas trans, chamada Transentrega, que tem tudo isso, tem no Instagram, tá, gente? Vocês podem seguir. Como tem... Depois eu falo de umas outras fora que eu lembrei agora. Mas tem vários coletivos de entregadores que estão nascendo. Além disso, a gente está dando um curso de extensão, de formação para os entregadores antifascistas de São Paulo, que estão começando a pensar no que seria uma plataforma de propriedade deles. Lógico que no momento ainda muito nascente e de construir primeiro a organização do trabalho e que a plataforma seja o resultado desse processo, que vai demorar um tempo. Uma outra iniciativa em construção. Em Salvador, o professor Vitor Filgueiras e o Ministério Público do Trabalho da Bahia estão construindo uma plataforma que estão chamando de quase uma antiplataforma, no sentido de que não é o que são as grandes plataformas, mas uma plataforma democrática ligada a trabalho decente para encanadores e chaveiros, como uma experimentação local da cidade de Salvador. Ainda sem esse desenho institucional, se vai ser um coletivo, uma cooperativa, se vai ser algo que envolva o setor público, mas que está em processo de desenvolvimento, em processo de discussões. Faz umas 2 semanas eu soube da existência de mais 2 tentativas, uma de uma cooperativa para ligar artistas e os mercados aqui no Rio Grande do Sul. A Secretaria da Economia Criativa do Rio Grande do Sul tem estado muito atenta a esses movimentos, no sentido de também colocar o Rio Grande do Sul como um protagonista nesses debates. E também no Rio de Janeiro está sendo construído, a partir de um financiamento de duas pessoas, uma plataforma
que é mais parecido com uma cooperativa de dados para os entregadores saberem o que eles dão de dados para as plataformas e guardarem isso para eles. Então, tem algumas iniciativas que estão ainda nascendo no Brasil. A gente teve agora um edital da FAPEGS aprovado para justamente nos próximos 2 anos construir um protótipo para a plataforma de entregadores do Rio Grande do Sul. E a gente ganhou um financiamento da Fundação Rosa Luxemburgo para agora, no final de junho, a gente vai lançar um observatório do cooperativismo de plataforma, em que o objetivo é exatamente chegar num público mais amplo, todos esses debates que a gente trouxe aqui, tanto questões de princípios, de exemplos, assim como no Fair Work a gente já chegou a fazer vídeos animados sobre os princípios Fair Work que estão no Twitter, estão no Instagram. A gente vai começar esse movimento de fazer uma curadoria de conteúdo forte sobre isso, para fomentar esse tipo de debate no Brasil, e para isso que também a gente lançou a chamada de trabalhos ligado ao projeto Fair Work, sobre políticas públicas para o trabalho por plataformas no Brasil. Meu último recado seria o seguinte: o modo como a plataformização do trabalho tem acontecido mostra que esse cenário que a gente está vivendo hoje não é inevitável. Ele é muito difícil de ser enfrentado, mas não é inevitável. Eu não tenho total certeza se daqui a 5 anos a gente vai continuar falando dessas mesmas coisas, dessas mesmas questões. Mas se a gente ficar... Uma vez eu ouvi de um professor dizendo que ele não participaria de um projeto X porque não era um projeto radical. E eu aposto muito na questão das brechas, de que brechas que a gente tem para mudar as coisas. E aí termino com a Nancy Fraser, quando fala... termino com a Nancy Fraser, depois com um colega brasileiro. A Nancy Fraser dizendo, recuperando Gramsci no último livro dela, de que enquanto o velho já morreu e o novo ainda não vem, os sintomas mórbidos têm surgido. E de que maneira que é nesse vácuo também que a gente pode pensar em políticas pré-figurativas. E termino com o Álvaro Vieira Pinto, professor de Paulo Freire, com um livro fantástico chamado Conceito de Tecnologia, e que abre, na verdade, esse livro que a gente está lançando pela Boitempo, com uma frase dele, de que não pode existir ciência inocente ou ingênua, porque só seria aquela que negasse a sua própria existência. A ciência deve ser perigosa, ele vai advogar por uma periculosidade social da ciência, e por isso que a universidade fala muito em impacto social, internacionalização, impacto social no âmbito da CAPES, dos programas de pós-graduação, e é por meio dessas relações e dessas pesquisas pesquisas aplicadas, que a gente vai tentando mexer alguma coisa nesse cenário de plataformização do trabalho. Muito obrigado. Muito legal, hein, Rafael? Estou aqui cheio de anotações tuas aqui, da tua fala. Já tinha te ouvido outras vezes, mas hoje, pontualmente aqui, mas vou deixar aqui o Alisson, não sei se o Alisson está aí ainda, mas se tiver alguma pergunta, senão depois eu entro para só fazer algum comentário, mas aproveitando que eu já estou aqui dentro mesmo, né, mas fiquei bem entusiasmado com a tua última fala, mencionando a Nancy Fraser, porque eu tenho usado há bastante tempo essa mesma ideia do interregno, né, entre o não mais e o ainda não, o que, que vem lá do Gramsci, que um parceiro nosso, né, um professor da filosofia, diretor da Faculdade de Filosofia da Rumatre, o professor Giacomo Ramal, tem usado também essa mesma ideia, né, entre o não mais e o ainda não. Mas foi interessante porque os meus alunos que estão aqui assistindo vão se lembrar, porque eu até tenho mencionado isso em alguns textos, né, mas fiquei, vamos dizer assim, foi interessante porque usamos a mesma referência aqui, né, no final. Mas depois eu volto aqui se as pessoas não tiverem questões aí para colocar. Sei, o Alisson, se tem alguém escrito aí, Alisson, eu não estava controlando aqui Professor,
Eu Oi. acredito que perguntas ninguém mandou aqui no chat, não. Foram mais os comentários do professor Rafael mesmo. Alguém tem Então, eu alguma não sei pergunta? se alguém tiver, então, enquanto eu só queria colocar uma ideia que, Rafael, enquanto o Ives aqui está colocando aqui, né, eu estou vendo, só para... enquanto você falava, né, uma ideia que me veio à cabeça aqui, talvez que pudesse conjugar com essa tua preocupação, e talvez pudesse contribuir eventualmente para isso, pensar, então, esses coletivos ou essas cooperativas ou esse projeto, né? E é até interessante porque aí São Leopoldo, a região, é uma região celeira de cooperativas historicamente, né? Eu mesmo participei da fundação de uma cooperativa na época que eu era estudante de graduação ainda, que chama SESMA, Cooperativa dos Estudantes de Santa Maria, né? Que era próximo da Universidade Federal na época, que existe ainda, né? Será que a gente não poderia colar nessa ideia que você fala, dos coletivos, etc., uma concepção de comum? Né? Até tinha anotado aqui uma ideia de plataforma dos comuns, ou alguma coisa assim. Claro. Comunicação vem de comum, né? A gente, quando a gente trabalha com questões de comunicação, a gente entende a comunicação também, por um lado, no conceito como se fazer esse comum, e no âmbito do campo acadêmico da comunicação, eu costumo dizer que a comunicação, por ser um campo de múltiplos saberes, é um comum epistemológico também, um campo de articulação. Então, começo falando do comum aí, e o meu supervisor de pós-doc chama Muniz Sodré, talvez alguns conheçam. Ele tem um livro chamado A Ciência do Comum, e agora ele lançou um chamado A Sociedade em Civil, em que ele também dialoga muito com o livro do Dardot e do Laval sobre comum. Eu não falei porque, enfim, essas discussões parecem um pouco intermináveis, mas nesse post que eu coloquei ali, já li o livro Cooperativismo de Plataforma e agora, e eu daqui a pouco respondo o Ives aqui, e respondo a Raquel também, mas tem um movimento que eu gosto muito chamado DISCO. DISCO é quase uma ampliação do cooperativismo, eles misturam o cooperativismo aberto com a economia digital feminista e todo esse debate sobre commons, sobre o comum e produzir esses comuns digitais. Assim como os meus colegas que são do grupo Dimons, lá em Barcelona, que é exatamente um grupo focado em questões de digital commons. O que é a DISCO, ou essas iniciativas ligadas a esse movimento chamado DISCO? Eles dizem que uma cooperativa, as pessoas têm que pensar em 3 tipos de coisas que elas geram dentro de uma cooperativa. E aí elas também falam, lógico, eles até são mais pesados em questões de uso de blockchain, uso de tecnologias fortes para a construção dessas cooperativas, mas uma das coisas que mais me chamou a atenção é que todo mundo que está nas cooperativas DISCO, eles nasceram de uma cooperativa de tradutores, eles falam que as pessoas têm que primeiro produzir para a própria sobrevivência, ou seja, toda a questão de trabalho decente, de sobreviver a partir da cooperativa. Um segundo momento, todo mundo que está numa cooperativa DISCO tem que produzir coisas para o bem comum, ou seja, se eu sou uma cooperativa de tradutores, eu tenho que não só fazer serviço de tradução para a minha própria sobrevivência, mas eu tenho a obrigação coletiva de produzir algumas peças de tradução que sejam para o bem comum. Ou seja, liga-se muito forte essa questão do bem comum. E acrescento um terceiro ponto que é muito importante, que é a questão do trabalho de cuidado, né? A questão do care work. E eles falam que o cuidado é uma responsabilidade coletiva. E não pode ficar nas mãos de uma pessoa. Então, a questão de saúde mental da cooperativa é responsabilidade de todo mundo e eles têm responsabilidades, têm atividades relacionadas a isso. E no relatório que eles publicaram, é muito interessante que eles falam que as cooperativas têm que combater um burnout ativista.
e que muitas vezes acontece. É muito interessante o relatório deles, ao mesmo tempo ele demora um pouco para digerir, porque eles são muitas informações novas, e aí, respondendo mais forte ao Bolzan, eu penso cooperativa somente se fosse assim, desse ponto de vista mesmo do comum. Valeu, obrigado, Rafael. Valeu. Posso ir respondendo já direto aqui? Se você Claro, quer... claro. Não, tá. Raquel pergunta se eu tenho notícia de coletivos ou plataformas de trabalhadoras domésticas ou cuidadoras no Brasil. Não conheço, Raquel. Eu conheço a Up and Go, que é gringa, e conheço na Inglaterra o IWGB, que é o Sindicato de Trabalhadores Independentes, que envolve desde de domésticas trabalhadoras, cuidadoras, até entregadores. Mas no Brasil ainda não conheço. Adoraria não só saber da existência, como também ajudar de alguma maneira a fomentar esse tipo de coletivos ou plataformas. O Maílson, obrigado. O Ives fala sobre todas essas iniciativas. Há um desejo de apenas ou principalmente serem melhor remunerados, admitindo uma espécie de jaula de ferro sobre a venda da sua força de trabalho, é uma disposição significativa em repensar a lógica de trabalho. Eu vejo que tem ínteres, assim, ou dimensões. Isso em qualquer cooperativa que eu já tenha feito pesquisas, por exemplo, a Tempo Argentino, que é um jornal argentino, que é a maior cooperativa de jornalistas hoje no mundo, o maior número de jornalistas, você tem algumas pessoas que pensam ali como espaço para repensar a própria lógica de trabalho, mas nunca é algo... A horizontalidade, enquanto um princípio, minhas poucas pesquisas sobre cooperativismo mostram que é mais um horizonte do que exatamente algo que todo dia acontece. E essa disposição, por exemplo, de repensar toda a lógica, eu vejo em alguns casos de próprios entregadores, Mensacas, por exemplo. A própria Núria Soto, que é uma das líderes de Mensacas, coloca a cooperativa delas como um elemento para uma mudança que seja mais ampla. O Galo, que tem, enfim, liderado os entregadores antifascistas, tem falado muito que, se for para uma plataforma dos entregadores antifascistas, é para ser o que ele chama de um aplicativo de trabalho e luta. Quer dizer, que é para aquilo gerar outras possibilidades, como no caso que eu acho que a própria Disco ajuda a repensar a lógica de trabalho para além dos próprios limites impostos neoliberais, de alguma maneira, né? Então, eu diria que tem gradações. Tem gente que pensa mais nessa questão de uma sobrevivência imediata, mas tem alguns projetos que têm tentado repensar toda essa lógica de trabalho. Como a gente está usando essa metáfora ainda do laboratório, né, vamos ver o que vai acontecendo. Muito bem. O Danton, nessa atual indústria cada vez mais mão de obra humana substituída, existe algum estudo nessas cooperativas sobre qualificar as pessoas que muitas vezes ficam desempregadas? Das cooperativas, eu tenho visto forte, inclusive nas redes, o caso da Associação de Cooperativas da Inglaterra, chamando as pessoas para construir cooperativas e fazendo hackathons para as pessoas construírem cooperativa. Mas no âmbito do mundo do trabalho, de uma maneira geral, eu tenho alertado muito, quando eu tenho falado para Diese, CUT e outros lugares, que é preciso que a gente olhe para as invisibilidades do trabalho em plataformas quando acontece em casa. Porque o que acontece de uma maneira geral? A pessoa, de maneira geral, assim, mas o que acontece muito? A pessoa ficou desempregada, isolamento social, difícil de conseguir, com taxa de desemprego alta, e bombando os vídeos no YouTube de ganho uma renda extra.
E nisso acabam entrando não só as plataformas gringas para alimentar sistemas de inteligência artificial, quanto as plataformas brasileiras de fazendas de clique. E que elas acabam sustentando-se por alguns meses, ganhando 0,0006 centavos por tarefa. A OIT lançou um relatório recente, está na nossa newsletter, em alguma edição, sobre trabalho em domicílio e como que é preciso, em todos os casos, desde o trabalho doméstico tradicional até o trabalho em plataformas que acontece em casa, que esses trabalhos saiam dessa dimensão invisível e, enfim, também advogando ali a OIT por essa questão do trabalho decente. Mas, sem dúvida, é uma atividade, uma necessidade que vem tanto de organizações como essas que eu comentei agora, como também da própria universidade, da gente também, enfim, formar e fomentar projetos de extensão nesse sentido. O microfone está desligado, professor. Perdão, desculpe. Não, eu tenho não tenho nenhuma questão no bate-papo. Eu tenho uma série de questões aqui que eu estou matutando aqui com a tua fala, mas também sei que também o tempo, né, a dimensão da própria live acaba cansa um pouco a gente também. Mas eu queria só uma curiosidade, de fato, assim, né, pode ser bem telegráfico também. Você, como cara, como é que você enxerga o papel do direito nisso? O direito que eu falo aqui não do direito como legislação estatal, mas, né, de uma fórmula regulatória, uma estratégia regulatória, né, para isso. Tem se falado muito em autorregulação, etc., né, mas nesse âmbito, né, como produzir algo que, ao mesmo tempo, constitua algum mecanismo, vamos dizer, algum modelo de gestão de um projeto que, ao fim e ao cabo, eu acho que essa é a questão importante, talvez, mais do que qualquer outra coisa. Você falava no início, né, me pareceu, quando você fala de Sacas e dos antifascistas, como uma questão muito mais do que uma reapropriação desse modelo cooperativo, vamos dizer assim, né, uma substituição mas um projeto que também envolve um projeto político, né, ou seja, em perspectiva política, né? Nesse contexto, ou seja, como a gente pensar esse campo do direito, o papel de um mecanismo regulatório para isso, né? Seja em relação a algo que você falou, e eu fiquei pensando, como é que fica a questão, quando você fala em trabalho decente, né? Como é que fica a questão da seguridade social desses mesmos trabalhadores, embora esteja um outro modelo, vamos dizer assim, de vinculação, mas como fica isso? Mas basicamente isso, depois o resto, uma outra hora de conversa. Claro, eu vou não exatamente fugir pela tangente, mas como eu não tenho toda a resposta para você, eu vou te indicar um caminho. Claro. Quem tem estudado, a gente tem no Brasil uma das redes mais ricas de pesquisadores, não só em trabalho por plataformas, como exatamente no cooperativismo de plataforma. Aqui a gente tem na sala uma das pesquisadoras que tem se debruçado sobre o tema, que é a Josiane Caldas. Mas eu indico o trabalho do Mário De Conto. Ele é daqui do Rio Grande do Sul e dirige a Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo. Eles estão terminando uma pesquisa agora sobre as questões jurídicas envolvendo o trabalho em plataformas e o papel do direito. O Mário vem da área do direito. E outro colega que tem se debruçado sobre isso é o Rafael Zanata, que também vem do direito, e que é diretor da Data Privacy, e que está fazendo agora um estágio com o Trevor Shows, tratando também dessas questões. Aí entra a minha ignorância também nas questões regulatórias, que enfim, que eu acho que é um ponto importante, mas que eu só consigo construir em diálogo. Semestre que vem a gente vai fazer uma experiência muito interessante na Unicinos,
que é uma disciplina em conjunto da comunicação, direito, economia e administração sobre economia de plataformas, e todos esses debates vistos sobre os diferentes ângulos. Que eu acho também que é um pouco isso, assim. Eu acho que tem... cada um de nós vai enxergando nossos limites, não só físicos, mas também de onde a nossa mente alcança, por exemplo, na programação, né? De que maneira, por isso que eu falo que a gente, às vezes, da comunicação, é esse comum epistemológico, não necessariamente a gente vai saber programar ou saber isso, mas de que maneira que a gente pode se inserir nesses diálogos. E certamente a regulação, essa questão da seguridade social e do trabalho decente, é um tema que está na super agenda aí dos debates sobre trabalho por plataforma. Sim, é claro. É que eu fico pensando um pouco nisso, né? Porque o direito como um meio, né? Não estou pensando assim no direito como direito estatal. A gente vê muito essa preocupação que envolve alguns setores aí sobre, né, a perda da legislação protetiva do trabalho e tal, que tradicional, né? Que as plataformas, pelo menos nesse modelo capitalístico delas operam, né? Ou seja, como, de alguma maneira, isso poderia ser, assim, revisitado num outro ambiente, né, numa outra proposta de uso da tecnologia, né, de plataforma para viabilizar, vamos dizer assim, até mesmo para viabilizar esse viés, né, do trabalho decente que você coloca, né, como um dos princípios, né? Mas agradeço. E eu não conheço a Josiane, eu vi aqui a Josiane Caldas, né? Eu vi que está com a gente, né? Então, já por indicação do Rafael, aí ela fica convidada a compartilhar com a gente, se ela tiver disposição e disponibilidade, né? Josiane, eu vou colocar aqui o contato aqui no meu contato, se você puder, entre em contato comigo aí para a gente conversar. Josiane, o palco é seu. Boa noite, bom te ver. Talvez eu não consiga falar, né? Está muda. Não consegue liberar. Se não liberar... eu tenho uma pergunta aqui do Fábio. Obrigado, Fábio. Fábio é doutorando na USP, na comunicação. É possível pensar numa estratégia via mercado, numa linha da responsabilidade social, como organização do social no capitalismo. Uma regulamentação desses trabalhos de plataforma que transformasse este mercado na perspectiva de serviços mais humanos. Eu vou te falar da experiência do Fair Work em vários países do mundo. O Fair Work não é uma pesquisa em que a gente avalia perfil de trabalhadores, a gente avalia se as plataformas em que medida cumprem medidas de trabalho decente. E é uma pesquisa-ação, em que a gente analisa documentos, entrevista trabalhadores e entrevista a plataforma. Então, a gente está nesse processo, inclusive, agora com as plataformas, que temos esses pontos. O que a plataforma pode fazer para melhorar a sua pontuação? Não vai sair, o próprio colega lá de Oxford fala isso, a pesquisa nossa sai no The Guardian. De que maneira que a pontuação, ao mesmo tempo, pode servir como uma forma de pressão política, midiática, legislativa, jurídica, como instrumento do Ministério Público do Trabalho, por um lado, como instrumento de pressão, e óbvio que tem um papel das plataformas, mas veja bem, por um lado, não é nada pessoal, né? Os colegas sempre nos recebem bem, e enfim, todo esse processo, nesse processo de pesquisa, mas não é mera coincidência que todas as plataformas têm setores chamados diretores de políticas públicas. Porque no fundo, um setor de relações públicas, um setor que seria essa coisa da responsabilidade social, ou de relações institucionais com a academia, com gestores públicos e toda essa questão, que é para eles se mostrarem enquanto uma plataforma mais responsável, com uma plataforma aberta a mudanças e que é inovadora, e que só que, em vez de ser empreendedoras cidadãs, elas acabam fazendo o que a Wendy Brown vai chamar de uma cidadania sacrificial.
né? E é em prol disso que elas atuam. Mas eu acho que tem aí uma pista, porque tem pouquíssimos trabalhos, para não dizer nenhum, investigando o papel específico dos setores de políticas públicas dessas plataformas. E todas têm. As plataformas locais brasileiras, todas têm diretor de políticas públicas. Isso quer dizer alguma coisa em relação a como elas se colocam publicamente. Não é à toa que o iFood anuncia na revista Piauí, né? Porque eles sabem que ali é que vão estar as pessoas que, quer dizer, são pessoas, é o papel propriamente da comunicação ou das relações públicas das plataformas, de como que elas tentam reverter essa imagem delas, dizendo, nossa, nós estamos investindo em sustentabilidade, olha aqui nossas ações nesse período. Óbvio que a gente vê que tem algumas plataformas, como agora saiu mesmo o relatório na Inglaterra, é muito engraçado essa questão do projeto Fair Work, porque a gente está lutando pelo mínimo. Se pegar aqueles princípios do Fair Work, ele não tem nada de revolucionário, é o mínimo. Salário mínimo, as pessoas têm condições de trabalho decente, têm um contrato decente, não sejam bloqueadas injustamente. E as plataformas não conseguem 2 pontos em 10. Né? E aí elas chegam num teto. Por isso que não acho que a médio prazo ou nem a curto prazo tenham questões aí. Mesmo no projeto Fair Work, já ficar batendo a cabeça avaliando essas plataformas até quando? Todos os anos as plataformas estão, como diz a música, tudo sempre igual. Né? E aí, como é que a gente resolve isso? Não sei se a Josiane consegue falar já ou não. Oi, boa noite, me ouvem? Oi, sim. Ai, que bom. Voltando, então, eu vim assistir, gosto muito de ouvir o Rafael falando, que eu estou sempre aprendendo com ele aqui, né, pegando novas dicas, novos coletivos, muito bom. Em relação a essa questão que o professor Bolzan levantou sobre a regulação das plataformas, nós temos aí duas questões que precisam ficar bem evidentes, né? Primeiro que eu sou uma pesquisadora pró-regulação, porém eu compreendo que a regulação não vai nos trazer todas as respostas para os trabalhadores, porque é preciso sim que o Estado faça uma intervenção e regule para que esses trabalhadores não fiquem totalmente à margem. Porém, nós temos que compreender que nós não podemos relegar ao direito, né, delegar para o direito do trabalho toda essa responsabilidade, porque esse é um problema econômico e que envolve, político e econômico, e que envolve, né, a financiarização, envolve conceitos aí muito mais profundos que não podem ser regulamentados por uma lei, né? Não se resolve desse jeito. O Rafa sempre fala, e nós bebemos lá na mesma fonte do Álvaro Pinto, do conceito de tecnologia, que a tecnologia ela não é neutra, né? A tecnologia, essas plataformas, né? A forma como essa plataforma é gestionada, ela tem um interesse, né? Um interesse neoliberal, um interesse econômico das big techs, tudo isso é muito maior do que o direito pode controlar, né? Apenas só com a legislação. Então, é necessário, é urgente, na verdade, uma regulamentação das plataformas e para poder entregar para os trabalhadores esse mínimo, né? Um seguro previdenciário, um salário mínimo, né? O mínimo, como se diz, mas nós precisamos pensar também, para além disso, né, a raiz disso tudo, né, que é toda essa questão econômico-política da tecnologia. Rapidinho, para não atrapalhar a fala do Rafa. Eu concordo, Josiane, né, mas eu sequer tenho certeza que o Estado teria algum tipo de condição de produzir uma legislação adequada para alcançar esse ambiente, né? Mas esse é um papo tão importante.
Mas, de fato, eu me preocupo muito mais numa perspectiva, vamos dizer assim, de uma certa algum modelo regulatório que deva ser construído ainda, pensado em torno de uma realidade nova, né? Exatamente por conta disso, né? Que eu e o Rafael não combinamos, mas nos encontramos aqui com essa ideia, né? Do entre o não mais e o ainda não. Acho que é um pouco por aí que a gente está. Nesse interregno. Na realidade, o velho não responde às questões e o novo ainda não nasceu, né? Se fala muito em talvez pensar uma regulamentação internacional, porque nós temos que pensar, né, que essas big techs elas são, né, transnacionais, então há que se pensar, como já se tem, né, a ideia de pensar o sindicalismo, essas organizações coletivas de representação dos trabalhadores de forma internacional. Então, e pensando sobre isso também. Mas o Rafa já falou isso, né, outras vezes, eu sempre repito que a gente está aí no olho do furacão, né, o fenômeno está acontecendo e a gente está tentando entender e é emergente a necessidade dos trabalhadores, porque é um aprofundamento cada vez maior e, ao mesmo tempo, tem que pensar alguma coisa que não seja uma solução paliativa e momentânea. Isso aí. Bom, Rafa, por outro lado, só complementando Josiane, por um lado é isso, a questão das soluções momentâneas, e por outro, se a gente não suja as nossas mãos de barro agora, os pés na lama, a gente também não ajuda a construir coisas que a gente não sabe do que são, né? E dessa questão da regulação, e mesmo do papel do discurso, das práticas das plataformas, elas sempre se consideram as honestas e que os trabalhadores são desonestos. Quando eu acho que a gestão das incertezas e a incerteza como algo, incerteza de renda, acaba sendo via esse gerenciamento algorítmico. A gente, no âmbito de uma pesquisa ligada à Universidade de Cambridge, a gente tem estudado as plataformas de fazenda de clique, como eu falei para vocês, e é muito interessante que as plataformas que quase obrigam os trabalhadores a criar contas fake para que eles trabalhem, e ontem lançaram um comunicado que, se eles lançarem contas falsas, eles vão ser responsabilizados pelas plataformas, que eles são desonestos e não sei o quê. E é realmente um grande debate. Eu vou colocar aqui o que eu tinha ficado devendo, desse texto que a gente escreveu para o Nexo, contando os primeiros resultados dessa pesquisa, que daí descamba para esse lado de quem são os trabalhadores sustentando a inteligência artificial e outras questões vindas no âmbito brasileiro. Vou colocar aqui, aproveito para agradecer Bolzano e toda a equipe do Observatório pela presença. Rafael, eu só tenho a agradecer também a tua disponibilidade, a tua fala. A gente poderia ficar aqui horas, dias conversando. Acho que tem muita informação, muitas questões que estão presentes aqui, né? Acho assim, essa leitura, pelo menos essa tentativa que a gente está fazendo de construir um pensamento para além do interdisciplinar, né? Mais transdisciplinar mesmo. Eu acho que é fundamental, porque só assim a gente vai né, tendo condições de, eventualmente, contribuir nesse processo de construção de respostas tentadas para esses problemas que estão presentes, né, em todos os setores. Então, em nome do Cyber, eu quero te agradecer, espero que você continue nos prestigiando com a tua presença e em outros momentos, em outras oportunidades também, né, nos informando sobre o desenvolvimento das tuas pesquisas, para que a gente possa também acompanhar aquilo que vocês vêm fazendo. DigiLabor, eu tenho tentado acompanhar e tenho indicado para os meus alunos e para todos que eu posso, né, e que sei que se interessam por alguns temas que vocês tratam, tenho indicado assim, que acompanhem, né, o trabalho de vocês. Então, acho que foi um tempo muito bem aproveitado aqui, um tempo muito agradável, né, em todos os sentidos. Então, fica meu agradecimento, fica meu convite também, que
que a gente possa, daqui 15 dias de novo, nos encontrarmos aqui nessa plataforma, pelo Cyber, para discutir com a professora Fabiane Sparenberg, que vai nos brindar com o próximo encontro, né? E também em outras atividades que o Cyber vem tentando desenvolver, né? E notícias, informações, etc., que circulam aí nas nossas redes e eventualmente em outras atividades que a gente realiza. Então, muito obrigado, Rafael. Obrigado a Josiane, prazer em conhecê-la, Josiane. Espero que a gente possa manter contato, né? Agora que o Rafael te entregou aí, né? Fez a tua indicação também. Mas é bom sempre ter mais alguém para a gente conversar. E nos colocamos à disposição também, eventualmente, de tudo aquilo que vocês puderem, né? O que a gente puder contribuir com vocês. Valeu, Rafael. Obrigado a todos. Grande abraço e até daqui 15 dias. Tchau, até. Obrigado. Valeu, Rafael. Abração.